Boa noite. Sabe, o mundo deveria ser mais justo, mas infelizmente não é. E hoje eu vou contar a história de como as coisas saíram do controle da minha vida. E de como perdi tudo, e de como levei a minha vida já não muito boa à total ruína. Bem, eu me chamo Marcelo e sou natural da cidade de São Paulo. Mas na época deste relato, eu morava numa fazenda com a minha esposa no interior de Goiás, na fazenda dos pais dela. Fui morar lá, pois a minha esposa estava grávida e queria dar à luz nas terras dos pais dela no Goiás. Era praticamente um sonho da vida dela dar à luz na fazenda onde o pai dela cresceu e viveu a vida toda. Em meados de 1990, eu, um filho de empresário do ramo de automóveis, casado com a filha de um falecido, porém muito renomado dono de fazendas e líder em exportação de grãos no estado do Goiás, a união de duas pessoas bem-sucedidas era uma união que, além de muito amor, representava a união de dois mercados e duas famílias de empresários bem-sucedidas. Acontece que nem ela e nem eu éramos muito religiosos, bem diferente de nossos pais, que eram bem religiosos. E muito por conta disso, quando a minha esposa, enfim, deu à luz, havia uma pressão imensa por conta da minha sogra e dos meus pais para que a criança fosse batizada assim que nascesse. Eu sempre achei estranho essa pressão da minha sogra, mas como ela era uma pessoa muito mais religiosa que o normal, eu relevei e deixei que ela tomasse as próprias decisões e escolhas acerca disso, pois eu jamais interferi nesse assunto, e não seria agora que eu interferiria. Bem, era uma noite quente de julho no Cerrado Goiano, e eu estava com todos os outros homens da fazenda num bar, jogando baralho e tomando umas doses de cachaça, pois era esse o passatempo e a diversão da fazenda naquela época. Pois isso era muito antes de TV ou de internet. Nós estávamos bebendo tranquilos num boteco que ficava a uns 500 metros de distância da casa principal da fazenda. Ouvi então um movimento estranho e os cachorros da fazenda estavam agitados, como se latissem com algo e corresse o acompanhando dentro da mata. Os homens que viam aquilo já se levantaram olhando como se acompanhassem algo com os olhos. Fiquei observando todo aquele alvoroço com atenção, e uns 30 minutos depois desta folia, ouvimos sons de tiros vindo da direção da fazenda. E também urros e gritos. Ficamos todos parados, observando se algo viria da direção dos tiros. Uma angústia muito forte me tomou conta. Ao longe, um homem vinha na estrada, gritando e chamando por ajuda. O homem estava todo mordido e arranhado como se tivesse sido atacado por algum animal. E quando ele chegou no bar, se sentou na calçada chorando com as mãos cheias de sangue. Todos os homens perguntavam sobre o que havia acontecido, mas aquele homem não falava nada com nada. Ele só dizia que um lobisomem tinha atacado a casa. Eu, sem saber do que se tratava, peguei o meu revólver 38 e chamei dois homens que estavam ali comigo para irmos ver do que realmente se tratava.
E quando cheguei na casa da fazenda, vi muitos pedaços de porcos, galinhas e cães destroçados na estrada da fazenda. Um fedor de sangue podre e sangue fresco de animal, as portas arrombadas e a pior cena que um homem poderia presenciar, eu presenciei. No alpendre, jogados na cadeira de balanço, o corpo da minha esposa e o do meu filho destroçado no alpendre. Caí aos prantos, gritando e implorando para que Deus me ajudasse. Implorei para que aquilo tudo fosse um pesadelo. E naquela noite eu chorei desesperadamente. Um misto de ódio, desprezo e tristeza tomaram conta de mim. E eu de fato não sabia o que fazer ou como agir. Os homens da fazenda se aproximaram e se juntaram para me ajudar, pois estavam todos compadecidos com o meu sofrimento. E além disso, todos eles conheciam a minha esposa, que era uma pessoa muito dócil e amável, e que juntos sairíamos procurando o animal que tinha feito aquilo. Naquela noite, nos embrenhamos na mata seguindo rastros e também levamos os cães de caça. Chegamos a um pequeno casebre de taipa, a cerca de 10 ou 15 quilômetros da casa principal da fazenda. E dentro da casa, víamos que tinha algo se movendo. Parecia ser um animal negro de porte grande, uma criatura muito peluda e muito astuta. Entrei com os homens e com as lanternas, e todos nós vimos que aquele ser de pelos negros passava fácil de 1,80 m de altura. Tinha um aspecto de um cão de raça pastor alemão, só que com os dentes imensos e sem cauda. A coisa parecia ser fêmea, por ter peitos grandes como de uma cadela. Porém, eram grandes e protuberantes como de um ser humano. Começamos a atirar naquela coisa como se fôssemos um pelotão de fuzilamento. Descarregamos todas as armas naquilo, que urrou alto enquanto rolava no chão uivando de dor. O seu olhar carregado de ódio nos fazia tremer de medo. E com um sentimento de vingança, saímos da casa. Ouvi quando algo saiu correndo de dentro da casa, e os cães acompanhavam aquilo mata dentro. Era terrível, pois nós descarregamos todas as armas. Como aquilo era possível? Saímos da mata correndo, trazendo conosco os cães que davam para levar. O restante acompanhava e brigava com aquela criatura dentro da mata. Com muito medo, eu voltei para casa. As pessoas e algumas mulheres cuidavam dos corpos, e eu chorei muito mais do que antes. Fiquei sentado na mesma cadeira onde a minha esposa havia sido morta. Bem, já estava o sol quase raiando, quando vi ao longe a figura da minha sogra vindo nua, toda machucada, da direção da mata. E foi aí que me toquei que não tinha visto ela antes. A princípio, achei que ela poderia ter sido atacada também, mas de alguma forma teria sobrevivido. Entretanto, assim que ela se aproximou, ela começou a falar umas coisas que abriram os meus olhos. Ali, na frente de todos, ela começou a dizer que a culpa era minha. Que a minha teimosia em não batizar a criança
fez com que ela ficasse sem controle. E por último, ela me disse que se eu tivesse batizado o garoto, tudo estaria bem e nada disso teria acontecido. Mas por culpa minha, tudo isso aconteceu, pois ninguém consegue segurar a sede de um lobisomem. Ela se aproximou e eu vi várias cicatrizes de marcas como se fossem tiros. Então eu liguei os fatos. A raiva me subiu pelo corpo e ali, na frente do pessoal, dos homens da fazenda e dos policiais e dos corpos da minha esposa e filho, eu saquei o meu revólver e com a última bala que eu tinha guardado para mim, eu dei um tiro bem no meio da cabeça da minha sogra. Ela ainda soltou um gemido muito parecido com o uivo. E assim, eu fui preso em flagrante ali mesmo. Cumpri 15 anos de prisão e hoje estou livre para relatar os fatos. Boa noite. Boa noite a todos. Me chamo Lucas e moro no interior de São Paulo. Tenho 26 anos e o que vou lhes contar aconteceu comigo no ano de 2017, numa cabana alugada na zona rural da cidade onde moro. Essa cabana ficava lá perto da mata densa, e mesmo não se tratando de uma mata virgem ou algo assim, era uma mata bem densa e fechada. E por conta disso, haviam grandes histórias sobre aquele local. E até aquele dia eu não levava muito a sério tudo aquilo. Bem, eu me lembro como se fosse hoje, pois as memórias ainda estão bem frescas em minha mente. Era uma noite extremamente fria, e uma densa neblina tomava toda a floresta nos derredores. E junto, um forte sereno insistia em cair. Na nossa cabana, eu estava sentado próximo à lareira, bem na frente. E assim, com meu notebook de trabalho, que na época era uma peça indispensável para o meu trabalho. Eu começava a escrever as primeiras linhas do meu novo livro. E sim, eu sou um escritor. Bem, eu sou escritor de best-seller. E como dizem, a noite é bem mais escura antes do nascer do sol. Naquele momento, eu não precisava de mais nada, pois estava aquecido e ao meu lado havia um bule cheio de café e uma caixa de cigarros. Depois de algumas horas de trabalho, eu decidi fazer uma pausa para descansar e relaxar fumando um cigarro. Me deitei no velho sofá de couro e em uma das mãos eu segurava o cigarro, enquanto a outra servia de apoio para a minha cabeça. Bem, eu já estava ficando sonolento e não queria sair do sofá tão cedo. Porém, algo fora da cabana chamou a minha atenção. Um barulho na varanda parecia estar sendo provocado por um animal de grande porte. Dava para perceber
devido à respiração e os rugidos que o bicho emitia. Eu pensei que se tratava de uma onça, ou algo assim. Tentei avistar o animal pela janela, mas a escuridão era intensa e não se via nada fora da cabana. E seja lá o que fosse, ficou por ali durante um longo tempo. E eu podia ouvi-lo dar volta na cabana, revirando as minhas coisas, mexendo no lixo e revirando latas velhas na varanda. Então eu voltei a me deitar no sofá, mas estava inquieto, pois nunca havia visto uma onça de perto. Até que a minha curiosidade me venceu e fiz a loucura de pegar uma lanterna e sair da cabana. E ao sair, eu percebi que o animal estava por ali, bem próximo, em meio a alguns arbustos. Mas ao iluminar o bicho, eu tive uma terrível surpresa. Não era uma onça. Aquele animal era grande, peludo, com olhos vermelhos e dentes pontudos. E ao ver aquilo, eu parti em direção à cabana e fechei a porta. Mas o animal descontrolado forçava a entrada e investia violentamente contra a porta. E sem saber o que fazer, eu me tranquei no banheiro, pois era o local mais seguro. Tentei por diversas vezes fazer uma chamada para a polícia, mas as minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia apertar as teclas do meu telefone celular. O animal enfurecido, depois de tentar por várias vezes, conseguiu arrebentar a porta e adentrar a cabana. E depois de inúmeras tentativas, eu consegui ligar para o senhor, o dono da cabana. Antes de ligar para ele, eu já havia acionado a polícia, e os policiais disseram que chegariam em breve. E naquele momento eu falava com o dono da cabana, um homem chamado Jonas. E, estranhamente, ele parecia saber do que se tratava, e disse que chegaria logo, bem antes da polícia. Bem, por quase 10 minutos eu fiquei trancado no banheiro e ouvia o animal destruir tudo na cabana. Mas depois de ouvir aqueles uivos aterrorizantes, eu tive a certeza que aquela coisa nunca se tratou de uma onça, e sim de algo muito pior, algo sobrenatural. Com certeza era um lobisomem. Bem, por um breve espaço de tempo, tudo ficou em silêncio. Mas logo depois, sons de porradas que vinham de outra sala. Aquela coisa tentava entrar a todo custo no banheiro, pois parecia que aquilo tinha sentido o meu cheiro. Ou talvez aquilo tivesse adivinhado que eu estava ali. Era terrível. A criatura batia, arranhava e se jogava contra a porta, enquanto eu me esforçava chorando e clamando a Deus para que ele me ajudasse a segurar aquela porta. Aquela coisa estava ensandecida à minha procura, e os meus gritos só aumentavam a vontade daquele demônio me matar. Logo em seguida, eu ouvi os sons de tiro, vindo de fora do banheiro. Ouvi quando um homem entrou na cabana, chamando por mim. E depois, mais 3 ou 4 tiros. E sons de uivo e janelas sendo quebradas. E depois, um homem me gritando da sala. Bem, era o dono da cabana. Senti um enorme alívio quando ele disse que eu já poderia sair do banheiro. Porém, aquela criatura voltaria. E seria bom eu sair o mais rápido possível daquela cabana.
Bem, ainda tive tempo de pegar o meu notebook que estava no chão, pois aquele computador representava para mim algo mais importante que somente um bem material. Corri com Jonas até a sua caminhonete que estava lá fora nos esperando, e lá dentro estava o seu filho. E fora da caminhonete havia um dos homens que acompanhava o Jonas. Rapidamente aquela fera o surpreendeu por trás e o atacou. A criatura puxou o corpo do rapaz para o mato. E como ninguém poderia fazer mais nada, entramos na caminhonete e saímos em alta velocidade. E depois de tudo mais calmo, eu ouvi o Jonas contando que eu não fui o primeiro a passar por aquilo. E segundo ele, há cerca de 10 anos antes, um homem foi morto por um lobisomem em frente à cabana. E como o tempo passou e não ocorreu mais nenhum relato de lobisomem, o Jonas achou que aquela fera não voltaria mais ali. E então ele acabou alugando a cabana novamente. Ao longe, vimos o giroflex do carro da polícia se aproximar. Mas o nosso pavor era tanto que nem paramos o carro e seguimos para longe dali. E a polícia seguiu rumo à cabana. Bem, por várias vezes, o Jonas pediu desculpas a mim. Eu aceitei as suas desculpas, mas disse a ele que eu jamais pisaria naquele lugar novamente. Boa noite. Tudo aconteceu no ano de 2002, quando eu voltava de uma viagem de férias na praia de Imbé, mais precisamente no Balneário Nordeste. Passamos um mês de total confinamento por causa das chuvas, que durou cerca de 28 dias sem parar. E no dia que parou de chover, colocamos as coisas no carro, que estava com um tanque abastecido, e saímos de lá exatamente às 14h20. Pegamos uma rua que dá acesso à estrada principal, sendo que o nosso mistério começa aí. Chegando na pista, resolvemos atravessar e entrar em um supermercado com o nome Rede Nacional, para comprar pão. Daí em diante nem eu e nem este casal de amigos tem lembranças de mais nada. E foi assim até o momento que chegamos em uma estrada por onde seguimos sempre em frente. E nisso já era noite escura, e nós nos demos por perdidos. Aquela estrada parecia não ter fim. Então chegamos a um ponto nessa estrada onde havia um pequeno bar, uma casa pintada de cal com iluminação a lampião. Eu lembro que no lado de fora havia um lampião pendurado e as pessoas eram muito estranhas e vestiam-se com roupas de antigamente, como as roupas usadas na década de 40. O mais estranho foi quando perguntamos a eles sobre a autoestrada, e eles nos perguntaram o que era uma autoestrada, pois eles não sabiam o que era isso. Perdidos e assustados, entramos no carro e saímos e começamos a controlar a distância através do tempo do relógio. Então, acredito que rodamos a noite inteira e em seguida tentamos voltar para aquele bar. Surpreendentemente, na volta não existia mais o bar. A nossa próxima lembrança
é de estarmos finalmente na autoestrada que precisávamos. Como? Não sabemos. E depois disso, a última lembrança que nos restou é de estar chegando na frente da minha casa, às 2h30 da madrugada do outro dia, e com o tanque do carro cheio, e eu com as sacolas de pães do Nacional Supermercado, que não existe, e nem nunca existiu naquela praia. E para piorar, o filme de 36 poses que eu tinha na máquina havia sumido. Até hoje eu não sei explicar o que houve conosco, mas nossas vidas foram totalmente mudadas a partir daquela noite alucinante. Os pesadelos que tenho até hoje ainda me roubam noites de sono e são terríveis. Bem, nós fizemos um pacto de jamais contar para alguém ou voltar a falar sobre isso. Mas o que mais me preocupa em tudo isso são os fatos que nós esquecemos naquela noite. Bem, o que será que aconteceu naquele espaço de tempo em que nossas memórias foram apagadas? Acho que nunca vamos saber. E será que o que esquecemos é pior do que o pouco que lembramos? Boa noite. Boa noite. O meu nome é Elder. Moro no interior da Bahia, em uma cidade chamada Entre Rios. E o que vou relatar aqui não é fictício, pois aconteceu de verdade. Bom, vamos lá. Estou casado há 1 ano e meio. A minha esposa morava em uma roça perto da minha cidade, pois os seus pais eram da zona rural, um lugarzinho chamado Sítio do Meio. E eu, sempre que podia, saía cedo do trabalho e ia de bicicleta para a casa da minha esposa, que na época era a minha namorada. E sempre que eu saía, eu ia no período da tarde, por volta das 5h30, pois estava claro. Bem, era época de quaresma, e sempre que a minha sogra contava histórias de lobisomem, segundo ela, havia um rapaz que carregava esta maldição. E toda quaresma ele se transformava em monstro. Ficava de 4 e todo peludo, com o corpo cheio de pelos. Eu não acreditava nessas histórias. Até que uma noite de sexta-feira, saí do trabalho mais tarde que de costume, pois no sábado eu não trabalhava. Fui para a casa da minha namorada. E até então estava tudo bem. A lua estava bem cheia e clareava a estrada mais que a minha lanterna. Sempre à noite, quando ia para a casa da minha namorada, eu levava um revólver, uma pistola calibre 7,65, com um pente carregado e 2 reservas na mochila. A minha arma eu levava na cintura. Bem, ia tudo em paz, quando de repente, a uns 50 metros, eu vejo alguma coisa atravessar a pista. Com a claridade, deu para ver que era grande. Eu me assustei e quase caí da bicicleta. Ainda faltavam 100 metros para a casa da minha namorada. Então comecei a pedalar mais forte. Já estava bem perto da casa, quando olho para trás, vejo uma coisa grande e peluda. Pulei da bicicleta, ainda em movimento,
e a coisa pulou em minha direção. Eu caí no chão de costas para a terra. Puxei a minha pistola e apertei o gatilho. Como a minha arma é automática, ela foi saindo bala por bala. Eu não sei se acertei, mas sei do grito horrível que aquela coisa soltou. Nem vi para onde foi o bicho. Me levantei e saí correndo o mais rápido que consegui. Minha namorada abriu a porta com os meus gritos. Naquela noite eu não consegui dormir. E depois desse dia só ia para a casa da minha namorada durante o dia. Este fato me lembra aquele velho e bom ditado: o dia sempre chega para afastar os mistérios da noite. Boa noite. Talvez algumas pessoas não acreditem em coisas sobrenaturais e que pensem que tudo não passa de invenção da mídia. Porém, somente quem passou por algo semelhante ao que eu passei sabe o que é o desconhecido. O sobrenatural e o mal estão por aí, à espreita, e precisando apenas de uma oportunidade para se manifestar. O fato que vou narrar ocorreu há muito tempo, quando eu tinha apenas 10 anos de idade e tinha ido passar as férias escolares em um pequeno sítio em Papanduva, uma cidade do estado de Santa Catarina. Junto com os meus pais e minha irmã estavam os meus tios e um primo de 14 anos, que apesar da idade diferente da minha, ele se dava muito bem comigo, me ajudando a explorar o mato e as novidades do campo. Subíamos em árvores, pescávamos em tanques, observávamos animais silvestres e nos divertíamos muito. À noite, eu sentia um pouco de medo dos barulhos que vinham do lado de fora da forte casa de madeira. Sempre existiam pássaros cantando, insetos e outros animais noturnos que eu nunca havia visto na minha vida na cidade. Mas ficávamos conversando sobre os acontecimentos do dia a dia. E eu adormecia cansado dos exercícios físicos que a vida de brincadeiras no sítio proporcionavam. Certa noite, todos na casa se reuniram em uma casa vizinha para um banquete da roça, com porco assado, saladas, milho verde, bolos, tortas e outras comidas caseiras. Após a refeição, os adultos ficaram conversando e eu e o meu primo acabamos por ficar entediados com aquilo tudo. Então, pedimos autorização para ir embora. O filho do vizinho nos levaria de charrete até a casa e lá logo iríamos dormir. Acreditando que não haveria risco algum, o garoto de 13 anos levaria consigo uma pequena espingarda, pois os nossos pais não viram problema algum. Era 11 horas da noite quando entramos na casa. Nos dirigimos até o quarto e nos preparamos para dormir. Antes, nós três conversávamos bastante, quando ouvimos um estalo na madeira do lado de fora. Todos ficaram quietos, tentando ouvir mais alguma coisa. Um novo rangido na madeira nos fez adivinhar que o barulho vinha do piso da varanda, que circundava toda a casa. Um medo começou a invadir o meu corpo e passei a tremer. Embora tivesse vergonha de dizer isso para o meu primo e para o meu novo amigo.
Sem fazer barulho, o filho do vizinho desligou o forno do lampião que iluminava o quarto. Estávamos tão quietos que podíamos ouvir a respiração um do outro. Parecia que todos estavam tensos com aquilo. O meu primo sussurrou que aquilo deveria ser algum animal do mato. E quase no mesmo instante, outro barulho na madeira foi ouvido. Parecia que a sua origem estava muito próxima. Talvez do lado de fora da janela do quarto. Tentei me acalmar, pensando que animal nenhum poderia entrar por aquela janela pesada de madeira. Inclusive, toda a casa era antiga e feita de madeira grossa, com portas e janelas sólidas e resistentes. Porém, este pensamento não me confortou muito, quando ouvimos uma espécie de baforada, como se algo estivesse farejando ou respirando nos vãos da janela. Nós três ficamos próximos um dos outros. Agora eu já tinha mais vergonha do que estava sentindo, mas parecia que os dois mais velhos que eu estavam com tanto medo quanto eu. Então, perguntei sussurrando ao filho do vizinho sobre o que poderia ser aquilo. E mesmo no escuro, eu pude sentir o medo no rosto do garoto, que sussurrou com uma voz embargada: "Lobisomem!" E depois de ouvir essas palavras, todo o meu corpo começou a tremer. Senti lágrimas rolarem pelo meu rosto. Eu pensava que essas coisas só existiam na televisão. E agora, aquele garoto dizia que um lobisomem estava do lado de fora da casa. A coisa agora parecia andar próximo à janela de um lado para o outro. Nós ficamos reunidos em cima de uma das camas, olhando para a direção da janela, quando meu primo, um pouco descrente da história que um lobisomem estava do lado de fora da casa, ele sussurrou que deveria ser apenas um bicho, e se aproximou cautelosamente da parede, buscando espiar pela fresta da janela. O vi voltar correndo para a cama junto de nós. Agora, a criatura parecia farejar o nosso medo e tentava entrar na casa, arranhando toda a grande janela de madeira. Uma espécie de rosnado foi ouvido, e eu tive a certeza que aquilo entraria na casa e mataria todos nós. O meu primo não disse o que viu, mas ficou claro que ele sentiu muito medo daquela coisa. Agora ele sabia o que estava lá fora. Tudo isso pareceu durar uma eternidade, até que barulhos maiores foram ouvidos. Alguém estava chegando. O som aumentava e percebemos que os nossos pais estavam chegando em duas charretes. Fiquei com medo que a coisa atacasse os nossos pais. Porém, parece que a criatura fugiu com o barulho das pessoas chegando. Quando eles entraram em casa, corremos em sua direção e contamos todo o terror que havíamos passado. O meu pai e o meu tio disseram que deveria ter sido algum animal silvestre, talvez uma onça, porco do mato ou até mesmo uma raposa. Insistimos que era um lobisomem, mas ninguém acreditou. Depois de um tempo, todos foram deitar. E eu, o meu primo e o filho do vizinho ficamos sem dormir até o dia amanhecer. Pela manhã, insistimos na história do lobisomem, e todos os adultos afirmaram que deveria se tratar de algum animal.
Foi então que todos foram até o lado de fora do nosso quarto. E a janela estava profundamente arranhada, de uma altura que nenhum animal de pequeno porte, como uma onça, poderia alcançar. Este fato me lembra o velho e bom ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. Boa noite. Um homem acorda assustado no meio da madrugada após ter um pesadelo horrível. E ao despertar, começa a ouvir dentro do seu apartamento passos de cavalo vindo da sala. Pensando que ainda estava sonhando, deu de ombros e reencostou novamente a sua cabeça no travesseiro. Mas assim que fechou os olhos, começou a escutar um som estranho, como se fosse um cavalo a roçar o seu pelo na parede. Percebendo de que não se tratava de um sonho, o homem se levantou e foi até a sala para o desencargo de sua consciência, pois ele morava no 7º andar, e não era possível haver um cavalo andando pelo prédio, e muito menos em sua sala. Mas quando o homem chegou até a sala de sua casa, viu uma luminosidade estranha na escuridão e insidiosamente foi arrebatado ao chão depois de sentir uma forte dor em seu peito, porém sem saber o que a havia causado. No centro histórico de São João del Rei, num apartamento alugado de arquitetura sombria e misteriosa, a campainha da porta de entrada tocou, e o professor universitário aposentado, o Dr. Honorato, o maior folclorista do Brasil e especialista em mitologia e no sobrenatural, abriu a porta. E com um olhar penetrante e misterioso, ele disse: "Eu sabia que um dia você iria me procurar. Por favor, entre." Pela porta entrou um homem distinto e garboso, que ao se sentar junto com o Dr. Honorato, se apresentou como Alencar, um investigador criminal, e disse: "O senhor sabe quem eu sou?" "Não, eu sei o que você quer." "E o que eu quero?" "Você quer respostas para as suas perguntas." "E o senhor pode me dá-las?" "Se você não as fizer, como poderá saber?" "Doutor Honorato, o meu nome é Alencar. Eu sou consultor de investigação criminal da polícia de São João. Na sexta-feira passada, um homem foi encontrado morto na sala de sua casa. Ele estava sem os olhos. E o nosso melhor legista afirmou que aquele sujeito havia morrido devido a uma pancada causada por um coice de cavalo, cuja marca no peito denunciava. Mas quando ele ficou sabendo que este homem foi encontrado morto no 7º andar de um prédio no centro histórico de São João del Rei, ele riu e disse não ter entendido nada. Ele me afirmou que a causa da morte foi o traumatismo físico causado pela pancada de um coice de cavalo. Eu não dei muito detalhe ao legista e retornei para a delegacia, onde expus a causa da morte para os meus colegas de investigação criminal. E, como era de se esperar, passado uma semana, ninguém até agora conseguiu explicar o como alguém poderia morrer por causa de um coice de cavalo no 7º andar de um prédio.
Foi então que, depois de encontrar vestígios de enxofre na cena do crime e marcas nos objetos de uma queda de temperatura bruta na hora do crime, eu pensei que talvez o senhor pudesse me dar respostas das quais eu não consigo alcançar. Depois de 1 minuto de silêncio, enquanto andava de um lado para o outro no meio da sala, o Dr. Honorato virou-se para o Alencar e disse: Eu preciso de mais detalhes para descartar todas as hipóteses possíveis. Dê-me o arquivo do caso e me deixe trabalhar em casa. Em 1 semana eu encontro o assassino para você. Dr. Honorato foi tão confiante naquele encontro, desde que abriu a porta de sua casa, que Alencar imediatamente deixou a ficha do caso com ele, colocando-a sobre a mesa. Olhou para o Dr. Alencar e disse: 1 semana? E o Dr. Alencar acenou com a cabeça, afirmando que sim. E após deixar a ficha sobre a mesa, Alencar saiu do apartamento e, antes de entrar no elevador, disse: Dentro de 1 semana estarei aqui. Alencar então se despediu com os olhos e fechou a porta. Em seguida, foi até a mesa, pegou a ficha do caso e foi até o seu quarto. Colocou sobre o seu quadro negro, que possuía para fazer as anotações dos seus livros, e colou ali todas as fotos e informações sobre o caso. Em seguida, o Dr. Honorato se sentou em sua cadeira de balanço e ali ficou durante horas e horas a analisar o caso. O quadro continha as fotos do corpo com a marca da ferradura no peito e fotos da ferradura caída ao lado do corpo no chão. Testemunhas oficiais, como o porteiro do prédio e uma prostituta de rua, dizendo que ouvia minutos antes do crime passos de cavalo na rua e depois no prédio. E por fim, o relatório do legista. Depois de 3 dias, somente analisando em silêncio todo aquele material colado no quadro, o Dr. Honorato se manifestou. Ligou para o investigador Alencar e convocou um encontro com ele naquele momento, em sua casa. Alencar saiu da delegacia e foi até o prédio do Dr. Honorato, no centro do Rio. E lá, chegando e se acomodando, ouviu do Dr. Honorato a seguinte explicação: Meu caro Alencar, o caso que você me trouxe para estudar é o primeiro do tipo que você pega? Do tipo bizarro e inexplicável, sim. Bem, bizarro sim, inexplicável não. Então, você sabe quem é o assassino? A questão aqui não é quem matou aquele homem, mas sim o que o matou. Como assim? Ora, meu caro detetive, se o que eu vou lhe dizer agora não soasse absurdo, lhe seria óbvio. Um cavalo que mata um homem no 7º andar de um prédio não é quem você procura, mas sim o que. E o que você procura, por mais estranho que isso possa lhe parecer a princípio, é a mula sem cabeça. Alencar deu um sorriso irônico para o Dr. Honorato e disse: Como é que é? Mula sem cabeça? Você tá brincando comigo, não? Ora, o detetive aqui é você. E, no entanto, você é que veio procurar minha ajuda. Se acaso você conseguir explicar como um homem pode morrer com um coice de cavalo no 7º andar de um prédio, então eu retiro a minha afirmação. Espera aí, isso não pode ser possível. Eu vim aqui pensando que o senhor iria me dizer que o assassino foi um mentalista, um mágico, uma bruxa, até mesmo um fantasma. Mas isso? Mula sem cabeça? Isso é completamente sem precedentes em minha vida.
Então, quer dizer que isso é real mesmo? O senhor não está brincando? O doutor Honorato maneava a cabeça, dizendo que não estava brincando. Alencar então se sentou no sofá e disse: Vai, doutor Honorato, diga o que o senhor descobriu. Meu caro detetive, o que você procura é a mula sem cabeça. Reza a lenda que no interior de Minas Gerais havia uma bela mulher que ia todos os dias se confessar com o padre na igreja. E depois de algum tempo, ela confessou ao padre que estava apaixonada por ele. O padre, de início, resistiu àquela paixão e à beleza fulminante daquela mulher. Mas com o tempo, ele não aguentou mais. E então, começaram a ter ali mesmo na igreja um relacionamento amoroso, que eles, por motivo óbvio, mantinham em segredo de toda a população da cidade, que, como de costume, já havia começado a desconfiar dos dois e comentar do possível romance entre eles. Certa noite, no entanto, a mulher pediu ao padre que ele tirasse a sua virgindade. O padre, já completamente apaixonado pela moça, não se negou. Levou-a até a sacristia da igreja, e ali eles passaram a noite transando loucamente. E assim foi durante todos os dias, a semana toda. Todavia, quando chegou a noite de quinta para sexta-feira, os dois estavam lá trancados na sacristia da igreja, quando no clímax da relação, ela tirou a sua roupa e, estando nua em frente ao padre, de repente ela começou a se sentir mal. E dentro de um minuto, viu seu corpo se transfigurar no corpo de uma mula sem cabeça, que soltava fogo pelo pescoço. Desesperada e morrendo de vergonha, a mula sem cabeça saiu correndo da igreja e percorreu 7 povoados da região. E em cada um deles em que encontrava uma pessoa pela estrada, a atacava e arrancava os seus olhos e depois os comia, tirando as unhas de suas vítimas, e limpava os seus dentes de mula com as unhas da vítima. E quando o sol raiou, a mula sem cabeça se transformou novamente em mulher. Ela então, no meio do mato, ficou completamente nua. Foi até a casa mais próxima e roubou algumas roupas do varal. Vestiu-as e retornou à igreja, à procura do seu padre amado. Lá chegando, se encontrou com ele. E ambos, chorando, terminaram o relacionamento por medo do que ela poderia fazer com ele. E ela é que quis terminar o relacionamento. E mesmo com muita insistência dele, ela não voltou atrás. Terminou tudo e foi para sua casa. E lá ficou deprimida durante toda a semana. No entanto, na noite de quinta para sexta-feira, ela começa a se sentir mal novamente. E de repente, viu-se em sua casa, na frente do espelho, se transformada em mula sem cabeça. E desesperada, saiu pelas ruas da cidade a relinchar e a galopar como um cavalo bravo. Essa é a verdadeira história da mula sem cabeça. Portanto, em uma noite de quaresma de quinta para sexta-feira, se por acaso você a vê, não olhe para ela, pois se você olhar, será a última coisa que verá na vida. Boa noite. Conta-se que a Matinta Pereira é uma velha horrenda e uma bruxa. Ela é proveniente do Pará ou do Amazonas. E assim que a noite cai,
A Matinta se transforma em um enorme pássaro preto e agourento e pousa sobre muros e telhados. Então, ela se põe a assobiar incessantemente, até que algum morador enfurecido com o barulho lhe proponha que ela pare em troca de fumo, cachaça ou peixe. E durante a noite, quando um assobio agudo perturba o sono das pessoas e assusta as crianças, é a ocasião certa em que o dono da casa deve prometer a ela tabaco ou fumo. E quando se ouvir durante a noite nas imediações da casa um estridente assobio, o morador deve dizer: Matinta, pode passar amanhã aqui para pegar o seu tabaco. E no dia seguinte, uma velha aparece na residência onde a promessa foi feita, a fim de apanhar o seu fumo. A velha é uma pessoa do lugar que carrega uma maldição de virar a Matinta Pereira. Ou seja, durante a noite ela se transforma nessa criatura horrenda para assombrar as pessoas. A Matinta Pereira pode ser de dois tipos, com asas ou sem asas. A que tem asas pode se transformar em um pássaro e voa nas cercanias do lugar onde mora. A que não tem asas anda sempre com um pássaro, considerado agourento e identificado como sendo a rasga-mortalha. Dizem que a Matinta, quando está para morrer, ela sai perguntando: quem quer? Quem quer? E se alguém responder eu quero, pensando se tratar de alguma herança de dinheiro ou joias, essa pessoa recebe, na verdade, a sina de virar a Matinta Pereira. Então, essa maldição é transferida para essa pessoa. Bem, me chamo Jonas, e o que vou contar aqui foi o meu encontro com esse ser diabólico. Não sou muito de acreditar em criaturas monstruosas e espíritos, mas quando nos deparamos com uma situação incontestável, é difícil de não crer. No primeiro passeio que eu fiz com a minha família, no interior de Vigia, no Pará, eu passei por uma situação dessa. Eu estava um pouco cansado, e por isso eu me deitei cedo na rede do lado de fora da casa. Antes de dormir, eu ouvi algumas histórias de familiares que as narravam para meter medo nos mais jovens. Mas o fato é que aquilo não me assustou em nada, mas fiquei curioso em ouvi-las até o final. A história que contaram era sobre uma suposta velha que, por causa de uma maldição, todas as noites ela se contorcia e ganhava um aspecto horrendo como o de uma bruxa. Os seus cabelos eram brancos, desgrenhados e jogados para frente, e assim escondendo a sua face. Essa velha caminhava à noite entre as matas. Ah, que história mais sem noção, eu disse. Então me preparei para dormir. E após um vento frio, eu me espantei de madrugada. Quando me levantei da rede, eu pude sentir um clima estranho. Bem, agora o único som que eu escutava era o que vinha da mata que nos rodeava. E entre alguns assobios de pássaro, teve um que se destacou. Eu demorei um pouco para notar, mas este assobio era detalhadamente como na história que contaram. Na hora, eu pensei que até poderia ser um pássaro qualquer. Mas mesmo assim, eu fiquei relacionando este fato com a história que me contaram enquanto eu tentava dormir. Eu estava deitado com o olhar vazio para o teto, e o assobio era exatamente como na história. E a cada vez ele ficava mais distante. E isso, segundo o que haviam me contado, significava que quanto mais o assobio estivesse distante, mais a Matinta Pereira estaria por perto. Porém, eu não dei muita atenção. E foi aí que eu ouvi um grito enorme,
vindo do lado oposto ao que eu tinha me deitado. O grito era como o de um porco, porém com vocais humanos. Era algo tenebroso mesmo. Bem, aquilo não poderia ser mais a minha imaginação. O mais incrível é que ninguém acordou depois daquele grito enorme. E quando me levantei da rede, eu vi um vulto negro muito rápido correndo para a mata, que estava bem ali na minha frente. Decidi que eu não dormiria mais naquela noite e fiquei encarando a mata pelo restante do tempo, até o amanhecer. Imaginação ou não, eu vi um rosto de bruxa retribuindo o olhar de dentro da mata. Ela não tinha muitos aspectos sociáveis e literalmente era como uma bruxa mesmo. A pele enrugada, o nariz enorme e os cabelos desgrenhados esvoaçante para a frente. Aquela coisa estava lá, como um ser quadrúpede. E estava parada apenas me olhando. Bem, desde esse dia eu tento não ser tão cético. Acredito que a vida é muito curta para se limitar apenas ao que é humano. Então, eu muito intrigado com tudo isso, certo dia eu fiz uma breve pesquisa sobre essa criatura. E para o meu espanto, eu descobri até que a velha bruxa já foi casada um dia. Perguntei para alguns moradores locais e acreditem, pelo menos uma pessoa em cada família jura ter se deparado com essa criatura. E aqui no Pará, circula a crença de que a Matinta Pereira teria se casado com um boto cor-de-rosa. Em algumas versões, o boto teria terminado o relacionamento devido a um insuportável cheiro de cachaça e fumo de Matinta. Porém, tem a versão que a Matinta Pereira teria dado fim ao casamento devido ao assanhamento do boto com as moças que passavam pelas proximidades do rio Guamá, o grande rio paraense. Bom, neste mundo em que vivemos, eu só sei que nada sei. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O que vou lhes contar aconteceu comigo em meados da década de 90, quando eu tinha 20 anos. Me chamo Gabriel Pereira e sou natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Atualmente, eu trabalho como vigilante noturno no mausoléu. Sou contratado por uma empresa terceirizada que se responsabiliza por esse tipo de contratação. Mas enfim, o que importa aqui é o relato. Então vamos lá. Nesta época, eu morava em Açailândia. Cidade esta que fica no estado do Maranhão. Eu estava precisando de muito dinheiro. Então, para complementar a minha renda, um colega me conseguiu este emprego de vigilante noturno no cemitério da cidade. Era um cemitério pequeno, no centro da cidade, onde era enterrado pessoas da localidade e de alguns municípios nas redondezas. Eu, por não ser supersticioso naquela época e nem mesmo ter medo das coisas do sobrenatural, acabei por aceitar o emprego, pois precisava de dinheiro. E o cemitério, por ser no centro da cidade, era bem limpinho e iluminado. A única coisa com que eu tinha que me preocupar era com os nóias, que vez ou outra
entravam no cemitério para roubar coisas nos túmulos e usar suas drogas escondidos da polícia. Exceto isso, era bastante tranquilo. Certa vez, eu estava na guarita, quando um homem vestido de branco se aproximou. Ele usava alguns colares de contas e aparentemente era um pai de santo. O rapaz era até visualmente jovem. Ele chegou e, acredito eu, por não me ver, começou a colocar suas coisas na porta da guarita. E eu, vendo aquela ação meio suspeita, logo falei: "Boa noite, senhor. O senhor não pode colocar essas coisas aqui, não." O rapaz se assustou ao me ver. Os seus olhos se arregalaram e, me olhando, ele disse: "Me desculpe, moço, eu não sabia que não podia. Eu pelo menos posso colocar ali no muro perto da entrada? É para proteção. Eu não faço coisa ruim, não." Eu, mesmo sendo católico fervoroso, o meu papel como vigilante era garantir a segurança e integridade do local. Não tinha a intenção de julgar a fé dos outros. Bem, acenei com a cabeça em sinal de positivo. E o rapaz recolheu as coisas que já tinha posicionado e as levou um pouco para o canto do muro, para refazer seja lá o que fosse aquele ritual. Dava para se ouvir as cantigas do rapaz, que pendurou por mais ou menos uns 20 minutos. E após isso, ele veio e me cumprimentou. E agradeceu por eu não o expulsar dali. Disse que fazia aquilo para ajudar a proteger a cidade das energias ruins. E fazia umas oferendas para Obaloaê toda semana, para que ele cuidasse das almas dos mortos e evitasse que as coisas saíssem do controle. Na manhã seguinte, na troca de guarda, contei essa história para um outro colega de serviço, ao passo que ele me falou: "Rapaz, esse aí é o pai Jorge. Ele é um pai de santo muito famoso, que vive aqui pelas redondezas. Ele é gente boa, cuida de muita gente, tá sempre fazendo essas coisas. Você deveria ir visitar o centro dele qualquer dia desses." Eu expliquei para ele que eu era católico e que não ia nesses lugares de umbanda e tudo mais. Ele me olhou sério e, quando eu ia saindo para casa, ele me disse: "Rapaz, Deus não tem religião e nem igreja. Ele vive e existe em tudo. E este lugar ainda vai te provar isso." Na hora, eu dei de ombros, ri e continuei andando para casa. Passaram-se semanas e nada acontecia. O tal pai de santo vinha periodicamente e às vezes até conversávamos sobre as coisas. Ele era uma pessoa muito agradável. Em meados de março, em meio à quaresma, o jovem pai de santo veio até mim e me disse que precisava me contar uma coisa. Eu acenei novamente com a cabeça e ele começou a falar: "Rapaz, quaresma é complicado, muita energia forte, muita coisa boa e ruim. Mas em cemitério é tenso, pois tem muita entidades à solta." Eu logo cortei com uma risada: "Lobisomens e bichos no cemitério, pai?" Segurei a arma no meu coldre, dando a entender que sabia como me proteger,
E o pai de santo continuou: não existe só essas coisas não, meu filho. E se você não acredita, a minha proteção pode não ser eficaz para você. E um dia, o universo vai te mostrar por que você deve ter cuidado com o que fala. E principalmente, com o que o Senhor deixa entender. Às vezes, a gente se surpreende com essas coisas. Eu entrei na guarita, apanhei a garrafa de café e sentei-me numa cadeira, olhando para o pai de santo, enquanto ele procurava algo em sua bolsa. E depois de um tempo, ele achou uma bolsinha de pano verde, com um cheiro de fumo e bem cheinha. Ele me entregou e disse que se precisasse de ajuda ou proteção, era para eu colocar aquilo num lugar à vista e deixar lá. Que fosse o que fosse, e apanhar aquilo e sumir. Eu mesmo não acreditando, apanhei aquele saquinho e o coloquei na minha mesa. O pai de santo me desejou uma boa noite e saiu. A noite estava calma e bem quente. O silêncio daquele lugar era ao mesmo tempo aterrorizante e relaxante. E assim foi até as 3 da manhã, quando as coisas começaram a sair dos eixos. Um pássaro de médio porte deu um rasante pelo teto da guarita e me assustou fazendo aquilo. E logo eu fiquei de pé. O pássaro era uma pequena coruja branca, fazendo um ruído parecendo com o som de um pano rasgando. Eu olhei para ela e ela estava sentada numa árvore próxima a uma tumba. E quando as luzes da cidade toda se apagaram, eu acendi a lanterna e comecei a caminhar em direção à guarita, quando ouvi um som de ruído estranho, como se algo arrastasse as unhas no chão. Eu continuei andando. Não tinha coragem de olhar para trás. O medo tomou meu corpo. E para minha surpresa, um assobio forte vinha de uma das árvores. Mesmo com medo, eu sabia que tinha que conferir. Andei devagar em direção do assobio. E quando faltavam uns 15 metros de distância, eu ouvi alguém dizer: Gabriel, Gabriel, ouve os conselhos que te salvam, Gabriel. Eu logo achei que se tratava de uma brincadeira do pai de santo e saquei a minha arma, que era um 38 de 6 tiros que eu carregava comigo. Naquele tempo não tinha essa frescura sobre armamento. Cada um poderia se defender como bem entendia. Saquei a minha arma e apontei para o local de onde vinham os sons e falei: Rapaz, se for você é bom ter cuidado. Eu tô armado e não gosto de brincadeira com isso. E logo a voz falou ao meu ouvido: Gabriel, Gabriel. Eu me assustei e quando apontei a lanterna, estava ali ao meu lado, a uns 2 metros, uma velha senhora, com roupas pretas muito antigas e estragadas. Ela estava sentada num galho baixo de uma figueira, e quando dei 2 disparos na direção dela, ela me olhou e arreganhou os dentes. Da sua boca escorria uma coisa preta. E olhando para ela, eu apenas chorei e senti que ia morrer. Mas no último suspiro, eu larguei numa tumba um pouco mais alta aquela trouxinha que o pai de santo tinha me dado.
E na hora que a criatura viu aquilo, correu pra cima da trouxinha me ignorando e pegando aquilo. Logo, as luzes se acenderam e eu pude ouvir o som daquela rasga-mortalha indo ao longe. E ao meu ouvido, a voz daquela velha dos infernos dizendo: "Escapou por pouco, Gabriel." Na minha cabeça, aquilo era coisa do velho pai de santo. Mas no dia seguinte, eu chamei o outro guarda para lhe contar o que houve. E ele me disse que isso sempre acontecia. E por este motivo, aquele lugar não tinha guarda noturno estável. E por isso, sempre havia vaga. E o que o pai de santo havia me dado era a solução para aquilo. Eu ainda trabalhei naquele lugar por mais uns 8 meses, até trocar de emprego. Fiquei muito amigo do pai de santo, mas naquele cemitério eu vi muitas outras coisas que posso lhes contar em outras oportunidades. Passem bem e muito axé para todos vocês, porque depois dessa eu me virei para o que chamam de religiões pagãs. E este foi o meu encontro com a rasga-mortalha na quaresma. Boa noite. Este relato não ocorreu comigo, e sim há 8 anos atrás com o meu irmão chamado Pedro. E até hoje ele ainda se recupera deste pesadelo. Bem, vamos ao relato. Estava ele, sua namorada e um amigo viajando em um carro de passeio e passeava por uma estradinha de terra completamente abandonada. Eles estavam há um certo tempo viajando, até que chegou o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, mas lhe orientou a tomar cuidado, pois pessoas relatavam serem seguidas e atacadas por um pássaro muito grande e que seu tamanho chegava ao tamanho de uma pessoa comum. O meu irmão riu e questionou o rapaz se aquilo era sério mesmo. O rapaz então ficou calado e o meu irmão partiu naquela direção. E apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, o meu irmão não atendeu ao apelo do amigo. Então eles partiram. E passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu absurdo, pois só se via a frente. E as laterais e a traseira era tudo um breu. Então, em um determinado ponto da estrada, em um milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos. E em seguida morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. E de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um grito bem agudo, seguido de um bater de asas, como se fosse uma galinha tentando voar, só que mais forte. Então,
eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida um rosto de mulher no meio do milharal. O meu irmão gritou perguntando se ela estava bem. Porém, ninguém ali a via direito por conta da escuridão. Era somente a silhueta do seu rosto e os seus longos cabelos negros. A namorada do meu irmão, que estava do mesmo lado do milharal onde estava a mulher, pegou o celular e jogou a luz na direção dela. Ela estava distante, mas o pouco que iluminou deu para ver que aquela coisa estava longe de ser uma mulher. O seu rosto era cadavérico e os seus olhos eram 2 buracos negros. Da sua boca saíam presas como a de um vampiro. Nessa hora a criatura deu aquele mesmo grito estridente e agudo e foi saindo de dentro do milharal. E então todos viram a sua aparência nefasta. O seu corpo da cintura para cima ainda lembrava o corpo de uma mulher. Mesmo com a sua pele cadavérica, os seus olhos negros e suas orelhas pontudas. Mas aquilo da cintura para baixo era literalmente um pássaro. Penas por todo o corpo, e os seus pés eram 3 dedos dispostos para frente, e um que ficava em posição contrária, voltado para trás. Esse ser parou em frente do carro, e neste momento, todos eles já estavam tremendo de medo e gritando, tentando ligar o carro ao mesmo tempo. E ainda assim, paralisados diante daquele ser demoníaco. A coisa virou o rosto em direção deles. Deu uma encarada com seus olhos negros e fúnebres, e depois virou-se para outra direção e voou em alta velocidade para o milharal. E quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar. Então, eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada. Porém, conseguiram sair dali. Levaram em torno de 1 hora para sair daquela estrada. Enquanto isso, eles escutavam aquela criatura os perseguindo e voando sobre o carro. E também soltando aquele grito aterrador e um assobio sinistro, que lembrava muito o assobio de uma rasga-mortalha. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, e assim descrevendo o que haviam visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada havia um índice muito grande de pessoas desaparecidas, as quais nunca mais eram encontradas. Quanto a outros, relataram terem visto um enorme pássaro voando sobre as suas casas durante a noite. E ninguém sabia se essa criatura tinha alguma ligação com o desaparecimento das pessoas. Depois de ouvir essa história do meu irmão, de sua namorada e do seu amigo, eu vi a cara que eles estavam enquanto me relatavam isso. E por isso eu acredito que essa história é real. Bem, eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim, eu decidi pesquisar a fundo que criatura era essa que eles avistaram naquelas estradas. E a conclusão que cheguei é que tal criatura se assemelha muito a Matinta Pereira. Trata-se de uma velha bruxa, que à noite se transforma em um pássaro agourento que pousa sobre os muros e telhados das casas e se põe a assobiar. E só para quando o morador, já muito enfurecido pelo estridente assobio, promete a ela algo para que ela pare. Geralmente tabaco, mas também pode ser café, cachaça ou peixe.
E assim, a matinta para e voa. E no dia seguinte, uma velha mulher, muito parecida com uma bruxa, vai até a casa do morador perturbado para cobrar o combinado. E caso o prometido seja negado, uma desgraça acontece na casa de quem fez a promessa não cumprida. Também achei outro ser que essa criatura se assemelha muito, que é o Mananagal, uma criatura metade mulher e metade pássaro do folclore filipino. Mas afinal, se for de fato Mananagal, o que essa criatura estaria fazendo aqui no Brasil? O certo é que nunca vamos saber. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Depois deste ocorrido, o meu irmão ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Boa noite. Olá a todos, me chamo Elias. Este fato que ocorreu comigo foi no final do ano de 2008. Na época, eu tinha 23 anos e morava em uma cidade do norte de Minas, chamada Januária. Eu tinha um amigo que se chamava Matheus. Tínhamos uma amizade colorida, por assim dizer. Ele era da minha idade, mas não sabia se ele nutria algum sentimento por mim. Eu nunca disse a ele sobre a minha opção sexual. Na verdade, eu nunca disse a ninguém. A única pessoa que sabia era a minha melhor amiga, Jaqueline. Bem, a minha opção sexual não vem ao caso. Porém, para que vocês entendam o relato, é necessário saberem a trama por detrás disso. Era época de quaresma, e o Matheus me chamou para irmos acampar no balneário de Pandeiros, um lugar muito bonito. Lá é uma área de lazer com lindas praias de cachoeiras, por assim dizer. Bem, como o Matheus havia me convidado a ir acampar sozinho com ele, eu disse que não logo de cara. E quando contei isso à minha melhor amiga Jaqueline, ela me deu uma bronca, dizendo que provavelmente ele gostava de mim e queria ficar a sós comigo. Mas neste caso, ela iria também, para me ajudar, caso eu desse outra mancada. Bem, eu falei com o Matheus, e no final da semana, partimos para Pandeiros. Somente eu, ele e a Jaqueline. Nos divertimos bastante na praia. Fizemos um churrasco e acampamos ali perto. E quando escureceu, quase todo mundo já havia ido embora, ficando apenas um grupo de moças e rapazes fazendo um luau próximo ao rio. Eram 5 pessoas, 3 homens e 2 garotas. A nossa barraca tinha um espaço para 5 pessoas. Então, dormiriam nós 3 na mesma barraca. Acendi uma fogueira para assar alguns peixes que havíamos pescado e manter os insetos afastados. Já era por volta de 8 da noite. E foi nesse horário que os peixes terminaram de assar. E assim que todos comemos, entramos na barraca para dormir. Estava muito frio aquela noite, apesar da tarde ter feito um calor insuportável. Então, eu fui para fora da barraca, ficar perto da fogueira, para me esquentar um pouco. Eu estava ali deitado próximo à fogueira, olhando as estrelas. E a uns 200 metros dali, estava a galera do luau,
bebendo e tocando uns rocks no violão. E foi aí que eu escutei um ruído agudo vindo de cima e o bater de asas. Rapidamente eu olho para cima e vejo algo muito grande passar voando. Não deu para ver direito, devido à escuridão, mas a criatura alada devia ter o tamanho de uma pessoa normal. Foi muito rápido. Eu poderia até achar que estava imaginando coisas, mas logo percebi que a galera do luau estavam todos olhando para cima. Fui até eles e perguntei o que foi que eles viram. Eles disseram que não viram muita coisa e que apenas escutaram um ruído e um bater de asas de algo bem grande. Também disseram que viram a silhueta da criatura voar para a mata. Uma das meninas disse que viu alguém do outro lado da margem, nos observando. Ela achou que fosse algum pescador, até o momento que aquele suposto pescador abriu as asas e levantou o voo. Ninguém viu com exatidão a criatura alada, mas chegamos à conclusão que era muito parecido com a criatura do filme Olhos Famintos. Aquele grupo disse que não ficaria mais ali. Eles arrumaram as coisas, colocaram no carro e partiram. E me aconselharam que eu e os meus amigos fizessem o mesmo. Estava com medo, mas a situação era muito surreal para o meu subconsciente assimilar que eu corria perigo. Então, eu voltei até a minha barraca e acordei o Matheus. Contei para ele o que havia acontecido e que, inclusive, a galera do luau foi embora exatamente por causa deste fato. O Matheus disse para mim relaxar, pois de manhã bem cedo iríamos embora. Bem, depois do que aconteceu, eu não era louco de dormir. Então fui lá para fora, ficar de vigília. Bem, o tempo foi passando, assim como o meu medo, e o sono foi chegando. Decidi que dormiria no carro, que estava estacionado a uns 200 metros dali. Acordei o Matheus mais uma vez e disse que estava indo dormir no carro. Ele disse tudo bem. Então ficaram somente ele e a Jaqueline na barraca. Peguei o meu travesseiro e o meu cobertor e fui até o carro. Assim que entrei no carro, eu vi algo se aproximando. Fiquei com o coração na mão. Liguei a lanterna do meu Nokia 1100 e apontei na direção daquela silhueta. Aquela silhueta vinha se aproximando do carro em passos lentos. E foi aí que eu vi que era a Jaqueline. Ela estava totalmente despida e batia na porta do carro. A perguntei o que ela estava fazendo ali. E ela, sem dizer uma palavra, começou a colocar os dedos em suas partes íntimas. Eu logo disse: Jaqueline, tá louca, querida? Você sabe que eu gosto da mesma fruta que você, gata. Saí do carro para cobri-la com o cobertor. E foi aí que ela me puxou e começou a me beijar. Eu, muito irritado, a empurrei. Ela deu 2 passos para trás e o seu sorriso havia dado lugar para uma expressão diabólica. Eu a disse que ela era muito gata e gostosa, mas eu gostava dela de outra forma. Mas antes mesmo que eu terminasse de dizer essas palavras, ela me agarrou novamente e desta vez literalmente tentou me estuprar. A sua força era descomunal. E ela começou a rasgar a minha roupa e me beijava.
E mesmo eu com a boca fechada, desviando o rosto, eu pude perceber que a língua dela era de tamanho desproporcional. E seus olhos eram vermelhos como duas bolas de fogo. Dei um grito e consegui acertar um chute, mandando aquela coisa que se passava pela Jaqueline para longe de mim. A criatura caiu a 1 metro na minha frente. E em seguida deu uma risada diabólica. Da sua boca saltavam presas amareladas e enormes. Entrei novamente no carro e tranquei a porta. E aquela coisa começou a emitir aqueles mesmos ruídos agudos que ouvi mais cedo. E ao mesmo tempo batia violentamente no carro para entrar. Eu colei a mão na buzina para acordar os meus amigos na barraca. Com o barulho ensurdecedor da buzina, a criatura começou a berrar, e das suas costas saíam longas asas. Aquela coisa levantou o voo e saiu voando até desaparecer na escuridão. Continuei buzinando, até que depois de uns 5 minutos chegaram o Matheus e a verdadeira Jaqueline. Eles me viram todo rasgado e com marcas de garras por todo o meu corpo, pois só assim eles acreditaram na minha história. E rapidamente o Matheus ligou o carro e partimos dali. Bem, o nosso pesadelo ainda não havia acabado. A criatura perseguia o carro, soltando aquele ruído infernal, e às vezes até golpeando o capô do carro. Estávamos em completo pânico. E assim que saímos da estrada de terra, a coisa parou de nos perseguir e aparentemente foi embora. Bem, eu não sei o que foi aquilo, mas depois de anos de pesquisa pela internet, cheguei à conclusão que talvez fosse o Manananggal, uma criatura do folclore filipino. Se alguém aí já teve um encontro com essa criatura, por favor me avise. Boa noite.